tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. É valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Morgana Kreutzmann, Walter Hugo Mãe e Sérgio Abranches. Morgana Kreutzmann, Walter Hugo Mãe e Sérgio Abrantes se reuniram esta noite para discutir os desafios de suas obras frente aos desastres ambientais que assolam o planeta. Em homenagem ao aniversário de Carlos Drummond de Andrade, a conversa foi iniciada pela leitura de suas poesias. Cada autor declamou seu poema favorito, do Itabirano. A roda de conversa acontece em um grande auditório que possui um grande palco elevado e diversas poltronas na plateia. Em cima do palco foram dispostas 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. A decoração do palco ao fundo é composta pelo design e tema do quarto Fli Itabira em tons de rosa, azul escuro, azul claro, lilás, laranja e cinza. Pendurado no lado esquerdo, também ao fundo do palco, se encanta um grande telão que transmite ao vivo a roda de conversa em questão, que está sendo filmada, e a intérprete de Libras, que ocupa o canto inferior direito do telão. Os palestrantes se assentam nas cadeiras viradas para a plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Walter Hugo Mãe, um homem branco que não possui cabelos, usa barba cheia de tom grisalho quase branco. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas e calça preta. Usa óculos redondos de aro preto. A segunda pessoa sentada é Morgana Kreutzmann, uma mulher branca que possui cabelos lisos de tom preto, cujo comprimento lhe passa o ombro. Ela traja um vestido longo regata de tom bege. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Sérgio Abranches, um homem branco de cabelos curtos e cacheados de tom branco. Ele traja camisa de mangas compridas preta e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos de aro redondo preto. 59:10. Uma jovem na plateia recebe o microfone para falar. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim as intérpretes de Libras, mulheres diferentes que trajam sempre blusa preta. Elas traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se quarto Fli Itabira. Carlos, sossegue o amor. É isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija. Depois de amanhã é domingo. E segunda-feira, ninguém sabe o que será. Eu adoro. Esse aqui foi o Pedrinho que escolheu. Balada do Amor através das idades. Eu vou ler um pedaço também. Eu te gosto, você me gosta. Destes tempos imemorais. Eu era grego, você troiana. Troiana, mas não Helena. Saí do cavalo de pau para matar o seu irmão. Matei, brigamos, morremos. Virei soldado romano, perseguidor de cristãos. Na porta da catacumba, encontrei-te novamente. Mas quando vi, você nua, caída na areia do circo, e o leão vindo, dei um pulo desesperado, e o leão comeu nós dois. Eu vou ler um poema chamado Destruição, que é assim meio contra o amor. Eu sempre falo do amor, mas eu também sou um pouco contra o amor. Estou farto de amar e eu até acho que... muitas vezes eu digo que um dia tive um problema, fui para o hospital e mandei tirar o coração. Não tenho mais paciência para ter coração, então eu prefiro assim, sempre lúcido. E adoro encontrar este poema do Drummond, Destruição. Os amantes se amam cruelmente e com se amarem tanto não se vêem. Um se beija no outro refletido. 2 amantes que são 2 inimigos.
Amantes são meninos estragados pelo mimo de amar e não percebem quando se pulverizam no enlaçar-se. E como o que era mundo volve a nada. Nada, ninguém. Amor, puro fantasma que os passeia de leve. Assim a cobra se imprime na lembrança de seu trilho. E eles quedam mordidos para sempre. Deixaram de existir, mas o existido continua a doer eternamente. Eu acho que é um festival onde um dos temas é amor, tem que haver alguém que seja contra o amor. Não pode ser tudo a favor, não é? Alguém tem que ser contra o amor, então eu estou fazendo esse papel hoje. A unanimidade é sempre burra. Estou farto do amor, nunca deu certo comigo, por isso sou contra. O Paulo Scott, na mesa anterior, leu um dos poemas do Drummond que eu mais gosto, que é o Congresso Universal do Medo. Eu vou ler o segundo que eu mais gosto, da fase dos poemas políticos, né? Tem vários que eu gosto. Aliás, eu gosto do Drummond inteiro. E Drummond foi parte importantíssima do meu romance com a literatura. Eu comecei por Drummond, então não tem como me livrar dele. Que chama-se A Flor e a Náusea. Eu vou ler só, é um poema longo, eu vou ler só os últimos versos, que eu acho os mais pungentes até. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor, ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam um completo silêncio. Paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar. Galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Eu propunha que a gente começasse a conversar um breve momento sobre a nossa literatura, os nossos livros, mas, sobretudo, sobre o de vocês, porque eu li os dois, acho os dois excelentes, e o de Morgana é um thriller, o seu é um Walter, é um Walter Hugo, muito claramente, mas vocês dois tratam de coisas parecidas, não é? É uma comunidade mais remota, num lugar mais afastado, fechada em si, né? que luta pela sua sobrevivência e que tem, de alguma maneira, uma relação importante e inarredável com a natureza, não é? Retira dela o seu sustento. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco do livro. O meu não tem nada a ver com o de vocês. É uma coisa completamente diferente. Mas eu queria que vocês falassem um pouco dos livros, que são mais recentes, o meu já é um pouco mais antigo. E aí, depois a gente conversar. Eu gostaria de que a gente passasse a conversar sobre a questão, de fato, ambiental, climática, pelo menos para a gente ter uma mesa que trate do que mais nos ameaça hoje como humanidade, né? como biosfera, como vida, e não o planeta. O planeta pode virar um Marte lindo e árido e despopulado, né? Bem, então, eu de facto encontro nos dois livros uma certa clausura num espaço, há algo de sufocante que, ao mesmo tempo, levanta a história de um território e fala de uma certa comunidade. A expressão comunidade aqui no Brasil, por vezes, é levada para outro campo, mas de um certo coletivo, de uma certa gente, mas que, ao levantar essa história desse território, também parece mostrar o quanto esse território se condena, não é? Traz ao de cima a sua virtude, as suas capacidades e as suas maravilhas, mas também traz a sua condenação.
Eu vejo isso também muito no romance da Morgana, embora depois tenhamos resultados muito distintos, enquanto autores tínhamos um resultado muito diferente. Eu com este livro quis voltar a Portugal, quis voltar à temática portuguesa. Eu tenho, e aqui fala-se muito de identidade e de ancestralidade e tudo isso, e eu julgo que escrevi os meus primeiros 5 romances em torno da história portuguesa, muitas vezes mascarada, mas em todos os meus livros o que eu fiz sempre foi uma certa crítica a algo que sobra de um Portugal que nós tentamos modernizar, que tentamos modificar e que nem sempre conseguimos. E depois de 5 romances acerca da Portugalidade, não é que eu tenha ficado absolutamente farto de Portugal, mas eu achei que havia um vício na minha escrita, parecia que era fácil. A dada altura, escrever sobre a Portugalidade, sobre as questões portuguesas, era já um tique que facilitava um bocadinho, que facilitava um bom bocado o meu trabalho. Então, eu quis muito regressar a um tempo de uma virgindade poética, quis muito regressar a um tempo em que eu não soubesse o que sei, ou que eu soubesse menos, para poder voltar a estruturar alguma coisa que me parecesse nova, que não parecesse a mesma coisa, o mesmo livro, o mesmo autor. Então, eu ainda hoje tenho muita utopia, porque é uma utopia, de poder parecer outro escritor que não eu. E então o que eu tentei fazer foi, ao aproximar-me de uma realidade estrangeira, como foi a da Islândia, em primeiro lugar, eu não quis escrever um livro de um português na Islândia, ou da relação da Islândia com os portugueses, ou de um imigrante. Eu quis escrever um livro como se eu fosse um islandês. E por isso inventei uma menina islandesa dentro de uma realidade islandesa, e é só sobre a Islândia que trata aquele livro. E depois fiz a mesma coisa com o Japão, e depois procurei fazer a mesma coisa com uma comunidade da Amazónia, que eu ficciono, mas que é mais ou menos inspirada no que podem ser as comunidades da Amazónia. E por isso é uma tentativa de eu me retirar enquanto autor e de me colocar apenas como alguém que é capaz de enfrentar uma linguagem e criar, através da linguagem, uma experiência humana, uma hipótese de entendimento do que são os outros. Com o Deus na Escuridão, depois de 10 anos escrevendo esses 3 livros, 10 anos publicando esses 3 romances, eu quis voltar a casa. Foi importante para mim voltar à questão portuguesa, como quem efetivamente aceita a sua identidade, e aquilo que mais me chamou a atenção na escrita deste livro é que o livro talvez seja redobre em muitas questões o trabalho de linguagem, a questão poética. Se puder considerar, posso pensar que talvez seja ainda mais sofisticado no uso da língua, mas pareceu-me mais fácil escrever, porque eu precisei de estar menos policiado, não é? É fácil de entender quando queremos escrever sobre a Islândia, a gente não pode falar sobre o Natal que acontece na nossa terra. O Natal da Islândia não tem, por exemplo, Pai Natal, e as pessoas recebem 21 prendas durante 21 dias. E durante 12 dias existe um outro costume, e depois consomem coisas que eu nunca passou pela cabeça que pudessem consumir e que eu nem quero provar, porque algumas coisas são horrendas. Cheiram mal, pelo menos. Os islandeses são muito evoluídos, mas em algumas coisas não. E pronto, e esse regresso a casa, subitamente, mais do que eu poderia estar à espera, fez muito sentido, porque me envolveu como se me acarinhasse. É como se, ao voltar a Portugal ele mesmo,
com a sua velhice e casmurrice, e com o seu conservadorismo e cansaço. Parecia que ele estava lá como uma figura paterna ou materna para me voltar a receber e me aceitar. Então, eu acho que eu vou voltar a escrever sobre povos estrangeiros, porque esse risco, esse perigo me cria uma adrenalina e me dá novas expressões que eu nunca escreveria a partir do meu ponto de vista português. Eu preciso de um ponto de vista estrangeiro para chegar a determinadas expressões, a determinadas poéticas, se quiserem, mas subitamente escrever este livro tornou-se muito recompensador. Obrigado. É bonito ouvir o Walter, que é uma referência, né, para todos nós, principalmente para mim, que ainda estou começando, meu segundo livro lançado recém. Nossa, você já nasceu grande. Ninguém conhece, não. Não. O Itamar ontem estava falando, né, que provavelmente o Walter seja o escritor fora do Brasil mais amado no Brasil, e é verdade, né? Todo mundo conhece o Walter, todo mundo já leu o Walter, todo mundo. Se eu for falar com o meu pai, que é um bom leitor, ele sabe que é o Walter, ele já leu o Walter. Mesmo morando no interior profundo do Rio Grande do Sul, alguém já deu um Walter para ele ler. Então, o interessante de ouvir ele falar, para mim, assim, porque acaba virando uma aula, é quando ele fala de querer sair do seu lugar de conforto, que foi como eu entendi, né, o que você estava falando, né, de querer... você vai começa a fazer livros em outros países, em outros lugares, como você falou, e, de repente, quer voltar para Portugal, mas, mesmo assim, fazer algo diferente. E esse sair do lugar do conforto... de conforto, para mim, já vem no segundo livro, porque eu venho de o primeiro livro que eu escrevi ganhou o Prêmio São Paulo, que é o maior prêmio em dinheiro do Brasil. E eu acredito que as pessoas esperavam que o próximo livro fosse um próximo ao pó, que é aquele livro, que é um livro que trata de violência infantil, violência contra a mulher. Ele é um livro com muita poética dentro, né, no meio de toda a narrativa, há sonhos e pesadelos que são uma outra linguagem que estão dentro do livro, e é todo escrito em primeira pessoa e tudo. Então, quando eu chego com o Água Turva, Walter, eu chego com uma coisa totalmente diferente, justamente por isso, porque eu não quero ficar fazendo as mesmas coisas. Eu quero experimentar, eu quero fazer coisas diferentes, sabe, Sérgio? Meu próximo livro, que é o próximo romance que eu estou trabalhando, que é esse que a companhia contratou, quando ela contratou o Água, ela contratou o Safra, de Fogo e Sangue também. Ele é um livro que era para ser um livro sobre luta de terra, e eu não tenho controle sobre as personagens. Ele se tornou agora um livro que é narrado por dois personagens, uma menina fantasma e um homem fantasma. A menina não entende que ela está morta, o homem vai tentar explicar para ela, e mesmo assim vai ter luta de terra, vai ter tudo isso, mas narrado por essas pessoas. Então, é isso, assim, a questão de querer sair do conforto literário, daquilo que as pessoas, quem sabe, já estão esperando. A Andréa Del Fuego fala muito isso, né? Não esperem a mesma coisa de mim em questões literárias. Não esperem, no caso, o livro dela, o mais conhecido aqui no Brasil, que é a Pediatra, as pessoas ficam pedindo uma nova pediatra. Não vai ter a veterinária, a aeromoça. Não vai, né? Então, o Água, ele me trouxe esse desafio, porque eu queria muito escrever um livro policial que tratasse de crimes ambientais, que se passasse na fronteira, que é desse lugar que eu sou, o lugar que eu nasci, que é a fronteira entre Brasil e Argentina, lá no Rio Grande do Sul, que eu chamo também de um não lugar, né? Porque ele é um lugar realmente único. As pessoas de lá, o que acontece lá, a geografia de lá, as comidas de lá, são muito diferentes do que em qualquer lugar.
Então, eu queria muito que esse livro tivesse todas essas características. E, no fim, o livro acabou, no decorrer da escrita, foram 4 anos, né, 2 anos de pesquisa, 2 anos de escrita, o livro se tornou outra coisa e virou um thriller, né, que é esse livro com mais ação, assim. E, mesmo assim, com essas questões ambientais dentro dele, né? Ele começou para tratar de uma questão de crime ambiental, que é a caça de onça. Esse lugar, na fronteira da Argentina, ele é o último reduto da onça-pintada no Brasil. É um lugar onde a onça-pintada vai ter os seus filhotes. É a última fronteira. Lá na fronteira. E 90% de nós brasileiros nem sabíamos que tinha onça-pintada no sul do Brasil, muito menos que ela iria ter filhotes lá, e que há uma caça predatória enorme e que tudo da onça é mandado para a Ásia e algumas partes para São Paulo. Então, quando se caça uma onça lá, até os dentes, não é só a pele, só a carne. E a gente acha, às vezes, que isso pode parecer muito fora da realidade, que isso possa parecer fantasioso, ou algo que acontecia na década de 50, 60. Mas, durante a minha pesquisa, por exemplo, né, já teve uma época no Parque Estadual do Turvo que existiam 9 onças no parque. Durante a minha pesquisa, só existiam 2 ainda. As outras todas foram caçadas. Hoje, eu tenho ainda contato com eles, né? Eles estão com um total de 5 onças, mas sempre tem uma ou outra que deu uma sumida e não se sabe. Todas têm aquele colar, né, de monitoramento, mas, às vezes, elas somem e aí não se sabe se foi caçada ou se não foi, ou se ela foi para algum outro lugar. Foi lá para a Argentina, né? Está lá dando uma volta na Argentina, depois volta. Então, esse livro é isso. Ele tem uma linguagem muito diferente de tudo que eu já fiz. Essa linguagem que é uma linguagem... Eu falo para as pessoas, e às vezes eu fico me sentindo até com vergonha, mas acho que é importante falar. Eu escrevi mais da metade desse livro em pé, porque eu suava muito escrevendo. Eu suo muito na bunda escrevendo. Eu suo. Eu fico ansiosa escrevendo, né? E eu escrevi mais da metade desse livro em pé, literalmente em pé, porque tem um ritmo mais frenético. E como eu escrevo falando, parecia que eu estava lá no Parque do Turvo, né? Que eu estava correndo com essas 3 mulheres, que são 3 mulheres protagonistas, que eu estava ali com elas. Então, tinha essa necessidade para mim de estar ali de pé, de estar falando alto, de estar tentando entender a sonoridade de cada personagem, a linguagem, como cada uma falava. Então, eu acho que, falando assim um pouco, quem sabe, da proximidade dos 2 livros, seja isso, né, que o Walter falou, a coisa de querer sair um pouco do conforto e tentar fazer alguma coisa diferente. Foi essa a minha tentativa com o Água. Morgana, mas deixa eu perguntar para você uma coisa. Não é uma porcaria estar casada com o Paulo Scott? Porque ser escritora, uma escritora que vai no 2º livro, o Paulo tem montes de livros, é um autor tão reconhecido. Como é que vocês não se divorciam sumariamente? Como é que é possível? Por exemplo, eu jamais suportaria ter uma escritora junto de mim, viver com uma pessoa que escrevesse dentro de casa. Eu ia matá-la assim, tirá-la de uma janela, porque um escritor tem um ego muito grande, não dá para ter dentro de casa outro. Sabe o que, Walter? Hoje, no isso dia eu que sou contra o amor, não é? Não se esquece, eu estou tentando acabar com todos os casamentos. E quem teve na FLI de Petrópolis sabe que eu sou totalmente a favor do amor, que eu e o Paulo fizemos uma declaração de amor e choramos no palco. Eu ia dizer que vocês são a nova versão de Jorge e Zélia. Eu me emocionei com a Paloma falando da Zélia e do Jorge. Foi muito bonito, querida. Uma curiosidade. Hoje, no dia 31 de outubro, dia do aniversário de Drummond e dia das bruxas, eu e o Paulo, a gente faz aniversário de casamento também. Então, hoje é nosso aniversário de casamento. O Afonso, que não está aqui, ele prometeu que ia ter vinho e brinde. Eu quero saber se é verdade. Terá, né? Quero saber se é verdade, lá no jantar.
Então, quando eu conheci o Paulo, Walter, eu não era escritora, eu era atriz de teatro. Escrevia e deixava escondido tudo numa Mas gaveta. ele agora não acha que você é uma traidora? Uma traidora, não. Eu comecei a escrever muito incentivada pelo Paulo, porque ele dizia, você é boa escrevendo, escreva mais. Aí comecei a fazer cursos. E ele continuava, escreva, escreva. Aí, o Alpó, eu passei 7 anos escrevendo o Alpó escondida, assim, por quê? Porque eu pensava o seguinte, todo mundo vai dizer que eu sou a mulher do Paulo Scott e que eu não tenho talento para escrever, que eu não tenho capacidade, ou que, sabe... E aí eu escrevi escondido e decidi publicar o livro sem a ajuda do Paulo. Eu fui atrás de uma editora. E quando o livro surgiu, foi realmente um susto para as pessoas. Assim, ué, como assim que você escreve? Da onde isso? Uma vez eu escutei alguém falando, da onde isso que você escreve? De onde saiu isso que você está escrevendo? Falei, ué, há 7 anos estou escrevendo, só o Paulo sabia. E o Paulo sempre me incentivando muito a escrever. E a gente vive, Walter, o que pode parecer para você um horror, mas para mim é uma alegria. A gente vive numa eterna residência literária. Cada um tem o seu escritório, a gente fica trancado e a gente não se fala o dia inteiro, a gente só se fala de noite. De noite a gente se encontra para se falar. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente quer ler trechos um para o outro de livro, aí a gente vai um para o escritório do outro, ficar lendo, discutindo livros. E aí agora a gente resolveu fazer uma loucura ainda maior, que agora você vai dizer que vocês dois são loucos. Eu já estou achando bem horrível até agora. Nem normal, nem saudável. Acho Nós estamos escrevendo um livro infanto-juvenil a 4 mãos, já está quase pronto. E a gente não se matou. A gente está juntos escrevendo. Vai ser lançado num Flea nosso. Vai ser lançado no ano que vem. É sobre meio ambiente também. Obsceno, acho qualquer coisa de incestuoso. As pessoas serem casadas e fazerem livros juntas. Não sei se a gente pode fazer livros em família. Acho estranho. Então, eu vou fazer o seguinte, Walter. Quando o livro a 4 mãos estiver pronto, eu vou pegar teu endereço e eu vou te mandar. Por Aí favor, você, quero ler. Não, daí você, por favor, dê sua opinião sincera dizendo que vocês são loucos. Ou, tem uma fórmula mais ou menos aí. Vai que dá certo. Mas, Walter, acredite no amor entre escritores. Ele a gente está aqui. Palominha, ela só existe nesse mundo materializada por causa do amor de 2 escritores. Mas é muita raridade, não é? É muita raridade. Não tem muitos assim. Sérgio e a Miriam. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe que eu descobri que os nossos livros, embora tão diferentes, eles têm uma coisa em comum. Eu estava me lembrando, quando eu li a Água Turva antes de vir para cá, e aí me dei conta. A minha neta Mariana, ela, aos 5 anos de idade, chegou lá em casa e disse, vovô, eu queria que você lesse um livro para mim. Eu disse, tá bom, então você vai na estante de livros infantis e escolhe um livro. E ela foi e ficou procurando e tal, e aí, de repente, ela disse assim, não, eu não quero esses livros, não. Eu queria um livro velho. E aí ela pegou um livro do Monteiro Lobato, Caçadas de Pedrinho. Disse, lê para mim. Eu disse, tem certeza? Eu disse, não, lê para mim, vovô. Comecei a ler. Quando ela se deu conta que o plano era matar a onça, ela disse, vovô, pode parar. Pode parar, esse livro está errado. Esse cara não quero. Eu disse, não, mas depois ele se arrepende. Não tem arrependimento, vovô. Pode parar. Não leia, não quero mais. E nunca mais me pediu para ler um livro do Monteiro Lobato, por causa da onça que era. Então você vê que tem uma coisa em comum aí. E uma consciência ambiental, né? Essa neta, aos 15 anos, eu chego na casa dela e ela está deprimida. Muito deprimida. E o Matheus, que vai estar aqui conosco, o pai dela, chega para mim e diz assim, Mariana está muito deprimida, problema no colégio e tal. Eu fui conversar com ela, eu tenho uma muito boa relação com as crianças. Fui conversar com a Mariana e disse, Mariana, o que foi? Qual é o problema? Eu disse, vovô, as minhas melhores amigas me cancelaram. Imagina o que elas estão falando de mim por trás. E eu não entendo porque elas venceram. Eu perdi, que era Bolsonaro versus Haddad. E a Mariana era a favor do Haddad. Eu perdi, elas ganharam e elas me cancelaram. Aí eu falei, isso é realmente uma coisa absurda, Mariana. Só tem uma solução. Você tem que sair desse colégio, que é um colégio que permite. Essa maioria aí não é um colégio para você. Você tem que ir para outra maioria.
né? E voltei para casa e disse, gente, como sociólogo, se eu for escrever sobre isso, eu vou escrever um livro enorme, ninguém vai ler. Eu vou escrever uma ficção. Então, o Intérprete Borboletas começa com uma menina de 15 anos deprimida porque foi cancelada na escola. E aí eu trato disso que o Paulo falou tanto aqui, do ódio, da polarização, né, que envenena famílias, que envenena o país, e como é que você pode superar. Por isso eu li a flor Ranalza, quer dizer, nasce uma flor no asfalto, né? Podem acreditar. Eu posso dizer uma coisa? Eu Claro. tenho sempre vergonha de falar junto do Sérgio, porque o Sérgio sabe coisas, é muito impressionante. Eu não sei se vocês acompanharam, eu comecei a acompanhar durante a pandemia as conversas do Sérgio diárias com o Afonso, em que o Afonso fazia perguntas, às vezes bobas, e o Sérgio respondia a tudo como se fosse um oráculo. E eu sempre tenho a sensação de que a gente pode perguntar qualquer coisa ao Sérgio que ele vai dar um jeito de fazer ciência. E é uma diferença enorme entre eu e o Sérgio, porque eu tenho uma inteligência poética, eu só sei de poesia que muitas das vezes não serve para nada, não é? Manuel de Barros deixou isso claro. Às vezes é só uma coisa assim, eu tenho uma propensão para o deslumbre, mais do que uma propensão para a verdade. E muitas das vezes minto. Não é que eu esteja a mentir dizendo que sou contra o amor. Eu agora, hoje, estou contra o amor. Mas, às vezes, minto porque a mentira é muito mais bela, é mais deslumbrante, é mais poética. E a ficção é isso mesmo. Mas o Sérgio tem uma capacidade de fazer literatura, de criar ensaio, de criar pensamento, a partir de uma erudição que é genuína. E depois tem uma coisa, eu hoje estou decidido a envergonhar todo mundo. Depois tem uma coisa que tem uma generosidade tão grande, que eu acho que ele, mesmo quando entende que nós só estamos dizendo bobagem, que a gente não sabe nem do que está a dizer, que às vezes tentamos sobreviver a uma pergunta que nos fazem, mas ele saberia a resposta certa, científica, estudada, qualificada, e a gente só sabe assim uma espécie de verso, uma coisa poética que às vezes nem dá certo, e ele é tão generoso que ele nunca desmente, nunca nos dedura. Eu não sei se você tem essa percepção, Morgana, mas eu acho que em todas as conversas que eu tenho com o Sérgio, eu tenho sempre a sensação de que eu deveria ficar calado e ele deveria falar. Ô, Walter Hugo, eu vou te fazer uma proposta. Troca de manta. Eu troco todas as minhas respostas pela sua obra. Mas eu escrevo... Paloma? Mas eu escrevo para você a carta que Drummond escreveu, porque eu não seria cruel de aceitar um pacto que não tem sentido algum, que seria, de facto, uma injustiça, a maior injustiça da humanidade. Gente, a gente tem uma coisa, uma experiência em comum agora, que é o fato de que nós estamos vivendo, você em Portugal e na Europa, e nós no Brasil, uma transição que, quando eu comecei a saber dela, eu imaginava que nós seríamos culpados dela, mas não a viveríamos, que é a transição da mudança climática para a emergência climática, né? A gente, em 2023, fez essa transição, quando a estimativa dos cientistas de que nós atingiríamos o aquecimento global médio do planeta de 1,5 graus Celsius, aconteceu em 2023 e está se repetindo em 2024. Isso antecipou, e hoje, em 2050, quem estiver por aqui viverá a catástrofe climática, se nada for feito. Eu tenho a impressão que nada vai ser feito. Mas, então, nós estamos testemunhando já a emergência climática, a inundação do Rio Grande do Sul, as queimadas no Brasil inteiro, né? Eu tive que interromper uma viagem a Brasília porque eu não conseguia respirar. O meu apartamento estava totalmente tomado pela fumaça das queimadas. E eu não suportei, tenho uma rinite, voltei para o Rio, onde tem vários outros problemas climáticos, mas não tem as queimadas.
Então, o mundo todo está experimentando essa transição, está vendo essas coisas acontecer. Eu conversava aqui com Tamara, né, e ela na Groenlândia, no Ártico, viu a tragédia do gelo eterno do Ártico se transformar numa pequena faixa, né? Então, eu acho que a gente devia conversar sobre isso, pelo menos uma mesa, né? Tratar com alguma profundidade, alguma seriedade, essa ameaça, né, Morgana? Eu queria começar por você, porque eu sei que você está afiada querendo falar disso. Eu estou desde ontem. Eu posso só falar uma coisa rapidinho para o meu amigo Walter? Walter, eu queria muito dizer só uma coisa. Eu e o Paulo, a gente se diverte muito, acima de tudo, e eu gostaria muito de te convidar para fazer uma residência literária dentro da minha casa. Para você ver como existe a possibilidade do amor e da diversão. Porque eu acredito, para mim, amor, já que é o tema do festival, né, amor, para mim o amor são duas coisas, Walter: diversão e admiração. E são duas coisas que eu seria a terceira muito... coisa. E não, amor... E amor não é isso. Diversão. E eu tenho certeza que se você quiser passar uma... tem 3 quartos, você pode ficar lá. Você pode ficar fazendo uma residência literária lá em casa, aí você vai entender que dá certo. Pode dar certo. A gente se diverte, a gente se admira, a gente escreve. Maravilha. E, ao mesmo tempo, brigamos muito pouco. E todas as brigas são por questões literárias. Nunca por causa da casa. Vai lavar a louça, vai não sei o que no banheiro. Não, é sempre por questão literária. Então, o convite está feito. Gente, obrigado. Quando vocês encontrarem o Walter, fiquem insistindo. A gente pode fazer um edital, governo federal, para o Walter fazer uma residência. Me lasquei. Aqui no Brasil. Então, quando eu escrevo Água Turva, eu tinha acabado de sair da Faculdade de Gestão Ambiental e eu já estava repensando as questões sobre literatura e meio ambiente, porque eu falava, gente, se a gente fazendo palestra, conversando, escrevendo livro didático, falando no jornal, escrevendo no jornal, as pessoas não estão entendendo, quem sabe através da ficção, né, as pessoas consigam começar a entender um pouco a urgência do que a gente está vivendo. Então, o Água Turva ele tem também esse objetivo, que é falar dessa urgência de questões climáticas, de crimes ambientais que acontecem no Brasil e no mundo. Mas o que eu queria mesmo falar aqui é sobre recursos finitos e crescimento econômico. Parece chato, mas a gente precisa discutir sobre isso. Governos de esquerda e de direita, não importa, continuam falando em crescimento de PIB. A gente acabou de sair de uma eleição municipal, os programas de sustentabilidade e sobre crise climática eram quase invisíveis, eram mínimos depois de tudo que aconteceu. A gente passou meses com queimadas no Brasil inteiro, né, cheirando essas queimadas, esse ar poluído em todos os lugares. Aqui em Minas, me disseram que foi horrível o que aconteceu. Depois de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é a mesma coisa que está acontecendo na Espanha. O fenômeno climático que aconteceu na Espanha agora é o mesmo do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Só que no Rio Grande do Sul ficou acontecendo durante um mês, na Espanha foi durante um dia. Mas o fenômeno é o mesmo. Então, quando a gente ouve, né, esses governos de qualquer país, de esquerda, de direita, de centro, falando em crescimento de PIB, em crescimento econômico, em cima de recursos finitos, a gente começa a perceber que a conta não fecha. Não tem como você falar de crescimento econômico, um crescimento infinito em cima de recursos finitos. Está acabando, o minério está acabando, o solo está acabando, as águas dos rios estão poluídas, as florestas estão acabando, os animais estão sendo mortos, o ar está poluído. Então, é óbvio que a gente, para algum lugar, está indo. E o lugar é a exterminação nossa, da raça humana, porque o planeta, obviamente, vai continuar aqui, né? Então, eu sou um pouco catastrófica na hora dessas falas, porque eu costumo falar que nós não estamos mais no antropoceno, passou já. Nós já estamos na era do fim do mundo, no fim do mundo para nós, humanos. E aí, assim, o que a gente vai fazer para tentar desacelerar essa chegada que vai ser inevitável, né?
Ela vai acontecer. Mas o que a gente pode fazer para desacelerar isso, né? Para isso não ser tão rápido? Porque o que está acontecendo nesse ano de 2024, quando eu estava na faculdade, eram previsões que os professores, estudiosos, pessoas com doutorados em vários lugares do mundo vinham nos dar palestra, eram coisas que estavam sendo projetadas para daqui 20, 30 anos. Aconteceu agora, começou a acontecer agora, em 24. Ou seja, está acelerando muito. E a gente continua queimando combustível fóssil, a gente continua vendo o agro ter cabeças e cabeças de gado para exportar e mandar para o mundo todo. A gente continua vendo a soja, que é para alimentar o gado, devastando florestas da Amazônia em vários outros estados. E a gente continua quase anestesiados, assim, como se a gente não soubesse muito o que fazer. Eu gostaria muito de dizer que o que fazer é no voto, mas agora a eleição já passou, a gente só tem outra eleição daqui 2 anos. Então, para mim, o que fazer é continuar cobrando de quem realmente pode fazer alguma coisa, que são, sim, os políticos que agora se reelegeram. Então, aí, o Melo se reelegeu no Rio Grande do Sul, que é um absurdo. Porto Alegre realmente ficou debaixo d'água, porque o Melo não tinha um plano de contingência. Das 36 bombas para escoar água na cidade, só tinha 2 funcionando. 2, porque ele pegou o dinheiro da manutenção e enfiou não sei onde. Sabe? Não teve manutenção das bombas. Pessoas perderam vidas, suas casas, seus animais, suas lembranças, perderam o seu passado. Porque as lembranças, as fotos, as roupas, aquela coisinha que você traz de viagem, deixa guardado, que era do seu avô, da sua avó, aquela relíquia que era de alguém de família que foi perdido, isso é perder seu passado. Isso é perder suas lembranças. Isso é passar a não ter mais sonhos. Então, ele foi responsável também por tudo isso e foi reeleito. Olha bem, foi reeleito. Então, e cobrar dos empresários que realmente mandam no mundo. Grandes empresários, grandes produtores de soja e do agro, porque essa ilusão de que algum multimilionário, dono de uma startup, vai chegar e vai despoluir a atmosfera, e vai dar um jeito de despoluir os rios, e que vai, enfim, resolver toda a questão climática num passe de mágica, isso é quase um falatório infantil, né? É óbvio que isso não vai acontecer. Então, eu sempre falo, né, a gente passou do negacionismo climático para o conformismo climático, que é, beleza, está acontecendo, não tem o que fazer, vamos seguir com a economia, né? Vamos seguir com a economia crescendo, que é tudo que essas pessoas querem, esses grandes empresários, esses políticos, eles querem que a gente esteja conformado. Então, o conformismo climático, para eles, é tudo que eles querem, e eles estão trabalhando nisso. O discurso deles é em cima disso, do conformismo climático. É que a gente tem que não aceitar, a gente tem que negar esse tipo de discurso e continuar cobrando e tentando fazer a nossa parte, que é o que a gente pode fazer, né? Infelizmente, Sérgio, eu sinto muita impotência em relação à questão climática, porque eu sinto que qualquer coisa que eu escrevi 1000 colunas nos jornais, apelando, falando. Em Portugal vivemos, por exemplo, verões terríveis, com muitas queimadas, inclusive, muitas das vezes não são naturais, são queimadas propositadas por pirómanos e por interesses em transformar terrenos em outras coisas, para outras utilizações. E eu não sinto, da parte dos nossos governos, da parte dos governos europeus, grande mudança. E temos sempre a sensação de que as alterações climáticas são um problema que fica na América e na Ásia, assim, como se a Europa estivesse um pouco poupada. O que está a acontecer em Espanha agora, o que acabou de acontecer em Espanha agora, é uma lição para a Europa, porque, sobretudo, o que nós temos experimentado é, assim, alguns dias bastante quentes, anormalmente quentes, mas não tão quentes que não possam ser dias de férias
noutro país qualquer, não é? De repente podemos ter, por exemplo, na cidade onde eu vivo, em Vila do Conde, de repente posso ter um dia com 35 graus, que não é normal. É normal que a gente vá aos 30, 32, mas pode haver 35, pode haver 38, e é uma espécie de loucura. Mas é um dia, 2 dias, e aquilo tem uma certa graça, no fundo, porque ninguém vai morrer ali aos 38 graus e acaba por não acontecer coisa nenhuma. A sensação que eu tenho é que, sobretudo do ponto de vista europeu, do ponto de vista de onde eu estou, a coisa é toda muito lenta, porque a gente não vê a acontecer. Acontece muito pouco. No entanto, o alerta é muito antigo. Eu vivo muito junto da praia, tão junto da praia que a minha casa, a casa dos meus pais, ela fica para cá do farol. O farol é mais longe da praia do que a casa dos meus pais. O farol antigo fica mais ou menos a 500 metros da água. A casa dos meus pais deve estar a 80 metros da linha da praia. O que significa que toda a minha comunidade, toda a construção daquela região é na areia, é feita na areia. Nós estamos nos areais. Antigamente chamavam-se os fieiros, estamos nas dunas. A gente vive os prédios, as estradas, tudo asfaltado, mas está tudo feito em cima das dunas, na verdade. E desde que eu mudei para ali, desde que a gente vive ali com os meus 10 anos de idade, que eu ouço as pessoas dizerem que um dia virá uma onda. Virá a onda. Mesmo os pescadores dizem isso, que nós estamos ali um pouco a prazo, porque o planeta, o mar, um dia vai reclamar tudo aquilo outra vez, vai voltar, porque basta reparar onde está o antigo farol. E quando eu digo o antigo farol, é o farol que funcionava há 80 anos. Não é há 500 anos, é há 80 anos. Tem gente viva que ainda se lembra de o mar ser mais para cima e de aquele farol ser usado, digamos assim. E por isso, hoje, ninguém consegue ver aquele farol da praia porque tem várias ruas à frente do farol, com muitos prédios à frente do farol. Por isso, ele é só um monumento que está, inclusive, perto das escolas onde as crianças estudam. Eu acho que a falta de aviso não existe há muito tempo. Eu estou com 53 anos, desde os 10 anos que eu ouço dizer que há qualquer coisa errada na maneira como estamos a fazer, a construir as cidades, a gerir o espaço, a consumir. Há qualquer coisa errada, mas de facto, ao mesmo tempo, dá a sensação de que a gente vai empurrando com a barriga, tentando que o problema seja de outros. E de facto, o que eu entendo como homem europeu é que as mais das vezes as tragédias são vossas, não é? E depois há esta coisa, para além de a natureza parecer conspirar muito mais para estes lados e para o lado da Ásia, depois tem essa coisa, também é na América do Sul que fica a grande Amazónia, que parece que cria uma responsabilidade que fica meio nas vossas mãos. E nós ficamos lá pensando, não é nada comigo, não vivo lá, não sei o que aquilo é, nunca fui, provavelmente nem nunca vou, então nem vou pagar, nem vou pensar demasiado nisso. Mas para vocês isso é impossível, vocês não podem não pensar nisso, não é? Porque a Amazónia vai encolhendo e é o glaciar, é a mesma coisa que estar na Groenlândia ou estar na Islândia e ver os glaciares diminuindo. Vocês vão vendo aquele bolo gigante diminuir e transformar-se numa mata cada vez mais mirrada. No tempo em que eu ia para a Islândia, que eu viajei muitas vezes para a Islândia, eu jamais poderia acreditar que num período de 5, 6 anos eu próprio visse os glaciares a metade. Num período de 5 ou 6 anos a gente visita o Lago Mivat, por exemplo, e era um lago tremendo, uma coisa tremenda, que é o encontro do glaciar dos gelos com o mar, e forma-se um lago glacial porque o iceberg vai derretendo. Um minutinho só. Eu queria chamar a atenção e pedir Conceição. palmas para Conceição Evaristo. Conceição, eu já tinha te buscado, tu estava fugindo de mim. Ela é muito requisitada, todo mundo quer um pedaço dela. E eu também, há muito tempo que eu ando paquerando a Conceição.
mas ela foge de mim, como todas as mulheres, inclusive. Conceição é a nossa patrona permanente. Acho muito bem. Ela é a inspiração dos nossos festivais. Acho muito, muito bem. Eu adoro a Conceição. E eu nem sei o que estava a dizer do lago na Islândia, de repente. Não, mas é isso, assim, eu não sou habitante da Islândia e o pouco tempo que eu frequentei a Islândia, eu vi os glaciares a diminuírem para a metade. Não é diminuir um pouco, é diminuir para a metade. Havia alguém na Islândia que dizia, um senhor, um pescador, que dizia, eles têm as praias mais belas, frias, não é? Não dá para a gente fazer praia, a gente vai lá tirar uma foto só. Mas tem as praias mais belas do mundo, limpas, puras, que dá mesmo vontade daquilo ser quente. E um senhor, o pescador, dizia, deixa aquecer. Porque se aquecer a gente sobe dos 10, no inverno sobe dos 0 para os 10 e no verão sobe dos 20 para os 30 e isso vai ser ótimo para fazer praia. Todo o resto do planeta estará esturricando, não é? Mas na Islândia eles, em princípio, vão poder viver muito bem. A questão é que pode não ser assim, porque se um dia a temperatura for 30 na Islândia, as águas provavelmente vão estar impraticáveis, porque vão estar cheias de lixo, vão estar absolutamente poluídas e mortas, e por isso nem os islandeses, com toda a sua sofisticação, vão sobreviver. Eu tenho muita pena que, a partir do meu lugar, eu não consiga vislumbrar coisa nenhuma senão a partir de um governo. Não há muito que a gente consiga fazer senão a partir dos governos. E os nossos governos são, sobretudo, cínicos. Não tem mesmo. Eu observei durante do início dos anos 90 para cá as convenções do clima. E o que aconteceu foi que os cientistas foram amplificando o seu alerta, piorando as suas previsões e as suas estimativas, e os políticos procrastinando, deixando para lá. Porque à medida em que você encontra, por exemplo, uma Greta Thunberg, que é uma mulher, uma menina, mulher maravilhosa, você tem subitamente um Trump ou um Bolsonaro, que é pior do que alguma vez você poderia imaginar. E por isso parece que encontra sempre um antídoto que não só anula qualquer esforço que possamos fazer no caminho certo, como piora, recua muito, muito, muito. E então não tem como... Agora, a política... Essa coisa do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, de um prefeito que é eleito depois da borrada que fez... É inacreditável. Só mostra como é que existe este fanatismo ao ponto de nós próprios... É uma espécie de suicídio coletivo, é uma escolha suicida que as pessoas sabem que estão fazendo uma borrada. Exatamente, porque a política ela não é descolada da sociedade. O que explica a política é a sociedade. E eu costumo dizer, aliás, tenho repetido isso já com alguma frequência, a nossa linguagem revela a nossa alienação a respeito da questão climática. Nós falamos em desastre natural. Não tem desastre natural. Imagina um grande furacão acima do nível 5. Né? Um dos cientistas mais especializados em furacões diz que a gente vai ter que aumentar a escala porque vem aí os 6 e 7. Imagina um furacão 7, no meio do mar, onde não tem ilha, não tem navio, não tem nada. Olha, é um fenômeno meteorológico que vai ser registrado pela ciência como um dado, mas ninguém vai falar que é um desastre, porque não é um desastre. O desastre é social, é socioclimático, é porque nós temos uma sociedade que chama o desastre para ela. E ele é político, porque nós temos um governo que espelha essa sociedade. Então, chamar de desastre natural é grave. Dizer que é um problema climático também não é. É um problema político, é isso que a gente está falando aqui. O clima, coitado, não tem nada a ver com isso. O clima está respondendo ao que nós fazemos, às nossas emissões de gases de efeito estufa. Somos nós que fazemos isso, não é? Então, da mesma forma que a gente naturalizou, por exemplo, no Brasil, e na boa parte do mundo, o patriarcado, né, e no Brasil o racismo, a gente naturaliza
a mudança climática, a emergência climática. A gente acha que não é conosco, que é um problema dos outros, e que é para o fim do mundo. Isso acontece. Então, agora eu resolvi escrever uma história sobre o fim do mundo. Entendeu? Vai ser minha próxima história, porque para ver se alguém leva em consideração que a gente está muito próximo do fim do mundo, que talvez o Krenak seja um grande otimista, talvez o maior otimista nascido em território nacional brasileiro, porque ele acha que é possível ainda adiar o fim do mundo. E talvez o fim do mundo já seja inadiável, por causa da nossa inércia como sociedade e como sistema político. Para mim é inadiável. É inadiável. É uma questão de tentar, como eu falei, né, não acelerar para não ser tão rápido. Porque as pessoas falam em crise climática, né, como se fosse culpa, sei lá, do universo. Sempre teve aquecimento global. Não, não é verdade que sempre teve aquecimento global. Não, isso começou e isso tem a mão de pessoas. Isso tem responsabilidades. Tem pessoas que são responsáveis, sim, por isso. Né, Morgana? Começou na Revolução Industrial e acelerou nos anos 70 no mundo, né, no crescimento do após-guerra, que o petróleo se torna dominante, o transporte privado, né, os automóveis enchem as ruas, o asfalto cobre as terras e começa o aquecimento para valer. A curva é muito óbvia. E nessa curva, todos nós seremos refugiados climáticos no futuro. Todos nós. Independente vamos ter que descobrir para onde, né? Assim, em algum momento todos seremos refugiados. Nessa curva toda, em algum momento todos seremos refugiados climáticos. E dentro dessa coisa de refugiados climáticos, aí entra uma coisa que eu acho que agora a literatura também vai começar a tratar, que é o trauma climático. No Rio Grande do Sul foi feita uma pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto com o Hospital de Clínicas, onde durante 3 meses foram estudadas pessoas que passaram pelo trauma climático do que aconteceu no Rio Grande do Sul. 84% dos entrevistados estão com algum tipo de fobia, se não pânico. E olha que coisa louca, gente. Pânico é assim, escutou uma torneira aberta, a água da torneira já dá gatilhos para as pessoas começarem a ter crise de ansiedade e crise de pânico. O que, para nós que não passamos por isso, eu sou gaúcha, mas eu não passei por isso porque eu não estava lá, o barulho da chuva é algo reconfortante. Para eles, lá, é pânico. Eles escutam o barulho de chuva e começam a ter ataque de ansiedade, pânico. Estão todos medicados, todas essas 84 pessoas. E aí, para não falar só de estudo e falar de algo mais concreto, eu tenho uma grande amiga que perdeu tudo em Canoas. Ela é escritora, Irka Barros, e também dentista. Ela perdeu o consultório, ela perdeu a casa, ela perdeu os livros, ela perdeu tudo. Eu fui, mês passado, para Porto Alegre lançar meu livro, e o que aconteceu? Meu livro chama Água, caiu o mundo. Choveu muito naquele dia. E ela disse, eu tentei ir, eu saí, quando eu botei meu pé para fora, eu vi aquela chuva, eu comecei a tremer meu corpo inteiro, meu marido teve que me pegar, e ela teve que ser medicada, parou no hospital, no pronto-socorro lá e tudo. Ou seja, assim, falando de um caso concreto de alguém muito próximo a mim. Então, a gente, daqui a pouco, não vai estar só pensando em como resolver as crises climáticas, a gente vai também estar pensando em como resolver o trauma climático que vai vir junto com os refugiados climáticos e com tudo isso que está acontecendo. Se já nós estamos na emergência, o próximo passo é a catástrofe, e daí o trauma. Né, daqui para pior, é de Porto Alegre para pior, daqui para frente, é de Espanha para pior. Né? Então... Licença. Desculpa. Eu peço permissão para falar, que acho que eu sou um pouco mais nova do que vocês, que por mais que seja muito difícil, por mais que a gente sabe que vai ser catastrófico, que vai ser um desastre, não vale a pena a gente simplesmente abandonar, só porque a gente sabe que vai ser ruim. A gente sabe que as primeiras pessoas que vão sofrer mais são as pessoas mais vulneráveis. E se nós estamos numa posição de poder escolher e poder fazer alguma coisa, por mais que seja difícil, cansativo e duro, ainda vale a pena. Enquanto houver humanos nesse planeta, ainda vale a pena. E isso passa por descarbonizar,
por parar, zerar as emissões de gás carbônico e de outros gases. Isso passa por decrescer, por diminuir os PIBs, diminuir as produções. Isso passa por aceitar que algumas indústrias não podem mais continuar a ser do jeito que elas são, por abrir mão de muitos dos nossos confortos, por aceitar que a gente vai ter que distribuir muitas das riquezas que estão mais mal distribuídas, e por aceitar que a gente precisa defender a vida humana enquanto ela existir e a biodiversidade enquanto ela ainda existir. E apenas repetir esse discurso de que vai ser horrível não ajuda a gente a ter esperança. Eu acho que, sim, vale a pena ter esperança, porque se a gente não pode mudar tudo, pelo menos a gente pode fazer as coisas serem um pouco piores do que elas seriam se a gente não fizesse nada e ficasse apenas falando sem agir. Obrigada. Tinha que ter a Greta Thunberg aqui, não? É a Greta Thunberg. Tamara devia estar aqui. Mas então, Tamara, é o que eu estava falando sobre o conformismo climático, né? É tudo que as pessoas querem. É isso que essas pessoas que mandam no mundo querem, que a gente aceite que não tem mais o que fazer. E era exatamente isso que eu ia falar agora, dizendo, gente, apesar da mesa estar parecendo catastrófica, é óbvio que ainda há esperança, é óbvio que a gente tem que se pegar com todas as nossas forças aquilo que a gente pode fazer, as pessoas que a gente pode salvar, se apegar aos afetos, se apegar à nossa família, se apegar à arte, porque a arte, sim, ela pode fazer uma revolução, ela pode fazer com que a gente consiga mudar o pensamento das pessoas em relação ao planeta, em relação às coisas que estão acontecendo. Então, assim, a gente precisa, sim, primeiro assustar e falar das coisas que estão acontecendo, porque isso precisa ser falado da urgência, porque é urgente, sim. Então, precisamos falar sobre isso também, mas também falar que, sim, há esperança, e a gente precisa se pegar nisso. E a arte, ela é uma dessas esperanças, porque ela, sim, ela pode revolucionar, ela pode fazer a diferença. Que tem solução, tem. Nós precisamos de acelerar a nossa busca da solução. Esse é que é o ponto. Eu acho que passa, sobretudo, por votar melhor, sinceramente. Isso. Claro. É mais do que escrever artigos explicando, enfim, passa pela consciência política, por saber escolher melhores políticos que estejam efetivamente imbuídos de um sentido de missão, de um sentido humanista e que não tenham essa propensão necrófila e de gozo pela mortandade e pelo sofrimento dos outros. Havia estudos no início do século que apontavam que no século XXI a humanidade diminuiria para 1/3, que pelas catástrofes, pela perda da água potável, pelo aquecimento, a humanidade haveria de decrescer até ser apenas 1/3 do que é neste instante. O curioso é que nós vemos a população mundial aumentar, não é? O que significa que, se formos decrescer, vamos ser muitos mais a sofrer. E por isso existe uma espécie de espanto criado. E eu acho que nós só podemos chegar a algum tipo de resultado se mantivermos o discurso da urgência, mas se conseguirmos efetivamente que as pessoas levem a política a sério e que votem com seriedade, com consciência, que sejam informadas, que não se deixem enganar, que não se deixem seduzir por essas estratégias que agora são montadas, fascistas, nojentas, racistas, homofóbicas, desumanas, que têm estado a imperar. Promessas vãs. Gente, acabou o nosso tempo. Muito obrigado. Gente, valeu a pena. Obrigado. Feliz aniversário ao Drummond e Marielle presente. Ainda bem que finalmente houve uma sentença. Eu só acho estranho que depois de tanta coisa, eu sinceramente, eu quero muito que aqueles senhores fiquem presos, mas eu queria ter entendido porque é que aquelas pessoas foram à casa do Bolsonaro no dia em que Marielle morreu. É que ainda ninguém explicou, eu queria entender o que é que alguém foi fazer à casa do Bolsonaro, não é? Não falta aprender mais ninguém. Eu acho que falta aprender mais alguém, desde que não seja eu, que eu sou um santo.